Fábio, me fala um pouquinho da empresa, qual é o objetivo dela e como é que tem sido aí operar essa empresa durante o confinamento aí, a pandemia. Legal. Bom, Luiz, primeiro, muito prazer. Obrigado aí por ter feito o convite para a gente. Bom dia aí para a audiência, boa tarde, boa noite, não sei a hora que o pessoal vai ouvir isso. Primeiro, assim, dizendo como nasceu a gente, né? De onde surgiu a ideia da Sales Farm. Eu sou empreendedor há 20 anos, né? Então, apesar dessa aparência aqui de novinho, que nem tanto mais assim, mas assim, eu já tenho outras empresas, né? E na última empresa, inclusive, Luiz, eu tocava como head de vendas uma operação com mais de 70 vendedores, já trabalhando nesse modelo que a gente chama de inside sales, que é o modelo de vendas online, né? Ou seja, as pessoas elas fazem todo o processo de vendas de dentro do escritório. E aí, ainda no ano passado, eu já vinha percebendo algumas dores relacionadas a essa área de vendas. Uma delas, eu não sei o quanto o pessoal está por dentro, mas um número que eu acho que é interessante, no ano passado, o Brasil contratou 14 mil vendedores e demitiu 13 mil vendedores. Ou seja, mesmo antes da pandemia, o turnover de profissionais de vendas já era gigante, né? Por outro lado, as empresas normalmente já vinham em um processo de digitalização, se adaptando a esse modelo de vendas online, mas ainda é uma coisa muito embrionária. Grande parte das empresas tem muita dificuldade a gente chama, de escalar suas operações de vendas adotando esses métodos de vendas online. Então, essa era uma dor que já existia, mesmo antes da pandemia. E aí eu e o meu sócio, como empreendedor, fui me especializando nessa questão de vendas online, né, Luiz? Esses conceitos que a gente fala muito hoje. E aí a gente começou essa ideia de, poxa, imagina se o profissional de vendas pudesse trabalhar com melhor qualidade de vida. Se ele pudesse trabalhar remotamente, ganhando dinheiro. É como se fosse, Luiz, o Uber das vendas, né? Eu penso, pessoalmente, que vendas é uma forma acessível e democrática de qualquer pessoa gerar renda e alcançar sucesso na sua vida. E agora, se a pessoa puder, então, fazer isso da sua casa, tendo acesso a bons produtos, então essa foi a nossa ideia mesmo antes da pandemia. Criar o que a gente chama lá de marketplace, né? Toda a plataforma que conecta uma ponta à outra, e a gente começou a validar isso em outubro do ano passado. Mas assim, como eu sou sócio de uma outra empresa, uma grande empresa na área de software, tocava a operação lá como head de vendas, na minha visão, era uma coisa secundária, que eu ia fazer bem devagar, com um timing bem flexível. Só que aí, em março, veio a pandemia, né? E aí você imagina que o que a gente imaginava já ia muito ao encontro de tudo que aconteceu. As pessoas trabalharem de home office, remotamente. Só que até então, Luiz, a gente tinha várias incertezas, né? Eu não tinha certeza que era possível ter um modelo 100% remoto. Eu não tinha certeza que teria sucesso um modelo concebido para as pessoas trabalharem 100% de casa. Só que a pandemia veio para antecipar essa realidade diante da gente e aí tornou verdade o que a gente estava imaginando. Então, cara, ali foi o momento de tomar uma decisão, né? Que, assim, se a gente realmente tem um propósito de impactar a vida das pessoas, trazendo vendas como uma ferramenta para que as pessoas possam mudar de vida, gerar renda e, por outro lado, resolver esse problema das empresas, tem que ser agora. Então, eu abandonei lá minha posição de head, continuo sócio da empresa, mas assumi uma posição de advisor. Meus sócios, cara, me deram esse apoio e desde março a gente criou e lançamos a Sales Farm na pandemia. Eu tive a experiência, acho que a gente vai ter uma história interessante para contar, como é criar uma empresa do zero de dentro de casa, né? Que foi literalmente isso que aconteceu. Agora, Fábio, uma coisa que ficou muito clara com a pandemia, e até esperando que ela acabe algum dia, né, é que o comércio eletrônico ele tende a crescer muito, porque hoje em dia, quem não tinha a experiência do comércio eletrônico, agora passou a ter por força do confinamento. Muito empresário, muita empresa não tinha a sua operação online porque achava desnecessário, achava que é bobagem, minha loja vive cheia, para que eu ainda vou vender na internet, quer dizer, coisa. E aí aprendeu com essa situação agora que é necessário você ter
um híbrido das duas coisas para poder sobreviver nesse mercado. Agora, uma coisa que é interessante nisso é que o vendedor ele estava em segundo plano. O vendedor só servia para atender a pessoa que vai à loja. E agora vocês estão colocando ele no mundo digital. Como é que está sendo a experiência? Porque a empresa de vocês prepara o vendedor para esse novo cenário, porque muitos dos vendedores não tinham a menor ideia. Usavam a internet para participar de rede social, não para vender. Né? Como é que está sendo essa experiência agora? Pô, que pergunta maravilhosa, Luiz, de verdade, assim. Bom, o que você falou foi acertadíssimo, assim. Obviamente, a jornada de compra do consumidor muda. E aí, o lojista, o vendedor, o empresário tiveram que se adaptar com certeza absoluta. Para nós, que já operamos há um tempo nisso, não mudou nada. Só houve uma aceleração dessa tendência. Mas, tanto para as empresas como para os vendedores que não estavam nesse universo, e eu até te digo mais, Luiz, eu acredito que ainda existia muito preconceito, né? Ainda existiam pessoas que tinham preconceito com venda online, com compra online, e muita gente que não era adepto dos meios digitais para realizar certas compras, para certos serviços, né? E hoje, cara, a gente vê... Quer ver um exemplo prático disso? Toda a área de educação. Quanto preconceito não existia com treinamento e formações online? E hoje, todo mundo teve que se adaptar e fazer esse negócio funcionar. Então, assim, isso é um pilar da nossa operação. A gente entendeu que para a gente conseguir fazer de forma escalável a montagem das operações para as empresas, a gente teria que ter um pilar de educação. Então, o que a gente fez, inclusive hoje, inicia um dos primeiros treinamentos que a gente está fazendo de formação de vendas. O que a gente está fazendo é criar uma academy mesmo, uma universidade de vendas, trazendo os maiores vendedores do Brasil. A gente está trazendo pessoas como Gustavo Malavota, Alfredo Soares, Thiago Concer, eu também vou estar lá, mas hoje, inclusive, no dia que a gente está gravando essa entrevista, a gente tem uma formação de vendas. Hoje já tem centenas de vendedores inscritos, se eu não me engano, mais de 400 vendedores. Então, existe uma ação muito forte de formação que, num primeiro nível, Luiz, ela é gratuita. A gente está entregando uma formação em vendas, ensinando para o vendedor que não era habituado aos conceitos de vendas online, o beabá, sabe? O passo 1, 2, 3, o que ele tem que saber para ele estar apto a compor uma dessas operações. Nossa intenção é ajudar, claramente, os vendedores, mas não é só isso, né, Luiz? A gente é uma empresa, a gente não tem só a pegada social. Junto com a social, e quanto mais vendedores preparados a gente tiver, melhor a gente consegue atender as empresas. A nossa intenção é criar um exército de vendedores que saibam vender online. Então, a gente faz isso com pilar de educação e com pilar de plataforma, né? Ou seja, dentro da plataforma Salesforce existem várias ferramentas, como, por exemplo, ferramentas para o vendedor hoje, que quiser entrar lá, pegar um produto, ele tem toda a gestão do comissionamento dele, já de forma automática. Ele tem ferramentas como o funil de vendas básico para ele se organizar. Ele tem ferramentas para compartilhamento de links por WhatsApp. Isso tudo gratuito. Então, qualquer vendedor de uma empresa, imagina que você seja um lojista. Então, as minhas lojas estão fechadas e eu quero pegar e vender online. Hoje, esse lojista pode usar a plataforma Salesforce para ter operação de vendas online. E aí, todos os recursos que ele precisa, e são recursos assim que empresas, por exemplo, como Via Varejo, Magazine Luiza, Reserva, estão usando. Mas essas empresas têm muito mais capacidade de desenvolver isso internamente. A gente, enquanto Salesforce, se torna, então, nesse caso, uma alternativa para essas empresas que não têm condição de desenvolver isso por si sozinhas, né? Então, exatamente essa pegada, isso é um pilar nosso. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Essa interface de vocês entre o vendedor e o dono, o lojista, para poder fazer comércio eletrônico, é só nesse sentido educacional, preparação de mercado para o cara, ou vocês também atuam como uma empresa terceirizada para fazer o e-commerce do cara? Como é que é isso? Assim, me explica melhor essa operação. Porque eu estou entendendo que você tem uma camada aí de formação do vendedor, né? Uhum. Você tem, ao mesmo tempo, também para o lojista, você tem a preparação do ambiente dele para fazer negócios e coisa e tal.
Mas como é que é a tua integração entre esses dois lados? Porque uma coisa que me chama a atenção é o vendedor hoje pode ser o empreendedor amanhã, Exato, a partir do aprendizado com vocês. Como é que é isso, então? Cara, genial, você conseguiu pescar um pouco da essência. A gente chama esse caminho de formação de jornada de sucesso do vendedor. E no final das contas, a gente quer que o vendedor se torne o que a gente está chamando aqui de forma lúdica, de um black belt, de um faixa preta. E o vendedor considerado faixa preta para a gente é alguém que vai se tornar uma referência, que vai virar um empreendedor, que vai ter um produto que eventualmente ele vai colocar na plataforma para fazer isso ser cíclico, né? Mas, te respondendo, a gente tem dois modelos, Luiz. O que eu descrevi há pouco é o modelo que a gente chama de self-service. Ou seja, a gente criou na primeira camada de negócio algo democrático, algo para ser consumido, para realmente ajudar os vendedores e as empresas. Isso nutre o segundo modelo de negócio, que é o que é a principal fonte de renda hoje. É o que a gente hoje, o que eu projetei de números em dezembro, a gente alcançou mês passado, assim, que é o full service. O que a gente está chamando de full service? Nós, hoje, estruturamos a operação de vendas para as empresas que contratam a gente. Então, hoje, as empresas que querem montar a operação de vendas, a gente faz toda a parte de construção do processo de vendas online, a estruturação desse processo, a terceirização desse time com esse pessoal que a gente tem na plataforma. Hoje, a gente tem ativos centenas e uma comunidade já de mais de 6 mil vendedores que estão ali próximos a gente. Esses números assim foram muito rápidos. Então, a gente pesca dentro do nosso aquário as pessoas com melhor perfil para comporem os times terceirizados para as empresas. Então, tem duas entregas aí principais. Uma é toda a gestão de vendas que a gente faz e a terceirização, propriamente dito, do time de vendas. Hoje eu tenho aproximadamente já 10 empresas rodando nessa operação, que já contrataram a gente, empresas como Gestão 4.0, Safe, indústrias multinacionais que a gente está montando os times, e aí a gente tem feito isso em duas fases, né? Como a empresa tem só indo para o 4º mês de operação, grande parte dessas operações hoje estão naquele estágio inicial de implementação, né? E após essa implementação a gente começa a escalar time. Então, hoje são aproximadamente 30 profissionais terceirizados já pela Salesforce, mas esse número ele vai escalar muito, porque depois que as operações passarem por esse estágio inicial de validação, elas vão para a escala de fato. Então, se fossem só essas 10 empresas que já estão rodando, a gente já teria aí um número gigante de vendedores terceirizados. Mas todo o desafio nosso hoje, Luiz, já aproveitando para entrar nesse ponto, é nos estruturarmos assim em nível de escala para conseguir atender o maior número de empresas possível, né? Então, mais ou menos esses modelos de negócio que a gente tem hoje. Uma discussão que começou aqui em Brasília, que vai impactar o mercado de comércio eletrônico fatalmente, não tem como escapar disso, é essa questão do tal do imposto sobre transações digitais. Qual é a tua avaliação? Isso tende a prejudicar o comércio eletrônico? O cara pode repensar 2 vezes se vale a pena, o custo operacional é alto. Como é que você está avaliando esse assunto? Então, a gente, no nosso modelo de negócio, na primeira camada... Oi? Caiu. Acho que ele caiu. Ainda bem que existe uma coisa chamada edição. Voltou. Então, recapitulando, esquece, já fiz a pergunta. Começa de novo, vamos lá. 3, 2, 1. Então, Luiz, respondendo a sua pergunta, no primeiro modelo de negócio que eu te falei há pouco, que é o modelo onde a gente entrega toda a plataforma, o modelo de remuneração ali é por transação. Então, essa parte do modelo sim vai ser impactada por isso, né? Porque o que a gente ganha ali? Ali a gente fornece toda a estrutura de plataforma, acesso aos vendedores afiliados, acesso ao nosso EAD para o empresário poder colocar os treinamentos dele e rampear os vendedores. Então, isso tudo está disponível sem custo. E a gente ganha ali em tarifa, ou seja, tudo que ele vende pela plataforma, a gente tem uma porcentagem que fica para Salesforce. Então, sim, nesse caso, a gente vai ser impactado. A plataforma já está preparada para isso. A gente é integrado com os maiores players que fazem essa parte de checkout de pagamento e etc. Então, isso facilita a nossa vida. E, por outro lado, o modelo full service já não.
o modelo full service, embora a gente seja um modelo de intermediação, mas a intermediação via prestação de serviço, né? Então, a gente tem, hoje eu diria que a gente é híbrido, né? Parte do modelo vai passar por isso, mas parte do modelo não. Como é que é o sistema como é que vai ser o sistema de comercialização nessa plataforma de vocês? Ela é independente, quer dizer, é o vendedor lá com a empresa e não passa por vocês. Como é que é a remuneração de vocês num processo desse? Vamos lá. A gente usa o modelo de intermediação, que não é uma roda que a gente está inventando, é uma roda que já existe. Meu sócio, por exemplo, tem uma empresa que já há 10 anos atua nesse modelo, que é o Edulogos. Você tem outras empresas, todas as empresas de intermediação hoje que a gente conhece, como Uber, enfim, e outras plataformas. Então, a gente usa o mesmo modelo de intermediação e no nosso caso, a empresa que nos contrata, né? Então, a gente emite uma nota para a empresa com tudo aquilo que ela tem de pagamento de comissão. E nós pagamos os vendedores. Ou seja, os vendedores, eles têm um contrato de prestação de serviço com a Salesforce. Majoritariamente, o nosso modelo, ele exige que o vendedor minimamente abra um MEI, né? Então, todo vendedor cadastrado na plataforma precisa ser uma PJ para a gente conseguir fazer essa relação atendendo a toda a exigência legal. E a empresa, ela não tem relação direta com os vendedores, ela tem relação com a Salesforce. Tá. E em relação à proteção dos dados, porque você está lidando com um grande banco de dados aí no país de vendedores, e isso implica LGPD aí para frente aí para ficar em cima de você. Quer dizer, como é que a plataforma de vocês já está adequada ao que vem sendo definido como lei geral de proteção de dados? Porque a lei em si ainda não está em vigor e ainda tem que regulamentar muita coisa, né? Mas como é que vocês estão se preparando para ela? Já está. Eu acho que essa é a vantagem da empresa ser nova, né? A gente já criou toda a base de dados e toda a estrutura de dados preparada para isso. Eu até tinha comentado antes com você, eu tenho uma outra empresa lá de software, a gente trabalha hoje com uma base de escritórios contábeis e mais de 300 mil pequenas e médias empresas, então lá isso é muito forte, né? A gente tem uma demanda muito, lá vai ser muito impactado pela LGPD, então a gente traz essa bagagem um pouco de lá. A outra coisa que a gente está fazendo nesse sentido, um dos nossos clientes é a AppSafe, que é uma das maiores empresas especializadas em cybersecurity, e eles estão desenvolvendo um produto que é inclusive o produto que a gente está lançando aqui no mercado via Salesforce, que é exatamente para atender a exigência da LGPD, porque tem uma coisa que eu não sei se o pessoal sabe, então vale aqui até como uma pegada de informação, quem tiver na sua estrutura contratado algum sistema de cybersecurity, você de largada, caso haja algum problema, você já não é impactado pelas multas absurdas, só pelo fato de você já ter um sistema que te previne em relação a isso. Então a gente está alinhando uma parceria ali para já conseguir ter, enquanto Salesforce, já oferecer esse serviço em conjunto para todas as empresas que estão ligadas a gente. Porque a gente não sabe, de fato, quando a lei vai ser implementada, mas o que a gente já sabe é que as penalidades são assim, corre o risco da empresa quebrar, né, Luiz? Se ela tiver. Então, só o fato dele ter um sistema de cybersecurity já garante ele de não ter que receber essas multas absurdas. Então, a gente já está fazendo isso para não ter problema mais na frente. E em relação à empresa, quantos funcionários você tem? Hoje você falou até uma contratação recente que vocês fizeram, mas como é que opera hoje a Salesforce? Em São Paulo, em Brasília? Onde é que está a empresa? Quer dizer, ela é home office, pelo que eu estou entendendo, mas a sede dela ficaria onde? Em São Paulo? E você tem interesse de expandir para todo o país? Como é que vai ser isso? Vamos lá. A gente, sim, você falou bem, a gente está de dentro de casa, ela nasceu todo mundo de dentro de casa, mas a empresa tem que ter uma sede, a sede fica no Rio hoje, né? Nós somos do Rio. Eu falo com você de Vitória, porque eu tive um bebê aqui, véspera de pandemia, lá nasceu um carioxaba, meio carioca, meio capixaba, e eu fiquei preso em Vitória. Mas, assim, a empresa, sim, a sede é no Rio, e eu vejo duas coisas, Luiz. Uma é assim, a gente está concebendo uma empresa já com toda a cultura de trabalho remoto. Porém,
eu não tenho certeza como vai ficar em relação ao time interno Salesforce, se a gente não vai ter uma sede, se a gente não vai... Eu penso que, seguindo as tendências aí das últimas pesquisas, a gente vai para um híbrido, né? Ou seja, temos uma sede física, mas hoje já tenho pessoas de todo o Brasil. Tem gente trabalhando com a gente já de São Paulo, Rio, Espírito Santo, BH. O time hoje está indo para 11 pessoas. Tem uma pegada muito forte de plataforma, então tem um time de dev que a gente está montando, time de produto. E também uma outra coisa que a mão de obra que a gente traz, ela não é uma mão de obra, eu preciso de gestores sêniores, né? Porque o nível de projetos que a gente pega para terceirizar, para montar a operação, exige que as pessoas já tenham um conhecimento muito grande. Então, o meu time interno são gestores de vendas, gerentes de projeto, pessoas que já têm uma capacidade gerencial ali grande para a gente conseguir escalar o negócio. Hoje, indo para 11 pessoas internas, isso em 3 meses de operação, um time bem qualificado, mas de terceirizados, a gente está batendo aí a casa já de 30 pessoas terceirizadas e centenas de pessoas já sendo formadas na plataforma. É uma questão de... isso é escalável, né, Luiz? Quanto mais pessoas formadas, mais pessoas a gente vai ter terceirizada, e quanto mais pessoas terceirizadas, mais a gente vai ter que ir crescendo no nosso time interno. Então, é um momento de estruturação, e sim, cara, a gente pensa em todo o Brasil. Hoje eu já tenho empresas em todo o Brasil, e já tenho pessoas terceirizadas de todo o Brasil. Eu acho que a vantagem de ter nascido nesse momento, Luiz, finalizando essa parte, é que a gente já nasce com essa cultura de disrupção de barreira geográfica, né? Por exemplo, tem projeto com a gente hoje que ele quer criar a Operação Brasil, mas é uma multinacional, e o plano já é, em dando certo a Operação Brasil, a gente escalar para os outros países. Certo. Agora, uma questão que me surgiu aqui agora é: o comércio eletrônico, em geral, quer dizer, o sucesso e o fracasso dele está sempre ligado a uma única palavrinha: logística. Quer dizer, não adianta vender e não entregar, ou não cumprir prazo. O brasileiro é chato em relação a isso. Quer dizer, quando ele compra, ele espera que amanhã já esteja na casa dele. Ele não quer obedecer prazos e não quer resolver a questão pacificamente, conversando com a empresa e tendo uma conversa, ainda mais num cenário desse agora. Quando você orienta os vendedores, quando você também trabalha até num regime de terceirização do serviço para um lojista, como é que vocês tratam essa questão do lojista? Porque, para mim, comércio eletrônico, o grande nó do comércio eletrônico é a logística. Isso tem se resolvido? Tem sido mais fácil você resolver essas questões? Porque eu tenho visto aí agora, ao longo da pandemia, muita reclamação de gente que não entende que nós estamos vivendo uma situação anormal e acha que todo mundo tem que cumprir seu prazo dentro do normal, do que era normal antigamente, né? Quer dizer, não é mais. Como é que está sendo isso, Fábio? Então, eu primeiro concordo contigo. Eu acho que uma das principais dores do comércio eletrônico é essa questão de cumprimento de prazos e logística. Eu concordo com você. Hoje, na plataforma, a gente não se responsabiliza pela parte de logística. Então, a empresa que se filia a Salesforce, ela precisa resolver isso. A gente faz o link do cliente com o suporte da empresa. Mas uma coisa que a gente já começou a validar nesse sentido, uma das empresas, inclusive eu fiz uma live semana passada falando sobre isso com uma empresa, existem e estão sendo criados cada vez mais, Luiz, centros de distribuições em locais estratégicos do Brasil para dar apoio para as empresas na questão logística. Eu estou, inclusive, no Espírito Santo, que é um dos locais onde eles criaram um mega centro de distribuição. Nesse local você tem centenas de transportadoras, uma agência de correio. Então, a empresa que tem necessidade de logística e entrega via a nível Brasil, ela se conecta a esse centro e ela passa a ter um centro de distribuição com capacidade para dar vazão ao que ela faz. Eu tenho um exemplo, um case, Salesforce, que é uma empresa que atua no mercado de telecom. Esses caras, eles vendem todos os aparelhos que os provedores consomem. Então, roteador, cabeamento e toda a estrutura. Eles estavam vendendo no Rio de Janeiro em torno de R$700 mil por mês. Na pandemia, ele dobrou o faturamento para 1,4 milhão. E ele tinha um grande problema que era de logística. Então, uma das soluções foi essa, ele se filiou a esse centro de
distribuição, e aí resolve a parte logística. Então tem soluções como essas, assim como soluções como, por exemplo, a Olist, que é uma empresa que eu, cara, não tenho comissão, nada, a gente só faz a parceria e indica, mas são empresas que resolvem essa parte logística para o empresário que não está preparado para esse nível, né? Que não está nesse nível. Então, o que eu vejo é isso. Assim, as soluções elas vão nascendo para facilitar esse processo. Mas, obviamente, que para muitos lugares no Brasil ainda é uma dor essa questão de logística, o pessoal está voltando a uma normalidade ainda, tentando voltar a uma normalidade, mas se a pessoa quer começar hoje, tem essas opções aí viáveis. Fábio, quando você lida com essa questão de comércio online, com o lojista, com o vendedor, há sempre uma discussão de fundo aí, que é a questão trabalhista da coisa. Como é que fica essa relação do vendedor que vai vender um produto para você e amanhã ele não recebe o resultado da venda, e aí ele vai... Como é que ele faz? Vai para a justiça? Recorre a você, que é o intermediário? Como é que fica essa confusão da compra, da venda do produto e também da remuneração do vendedor, né? Deve ser a primeira insegurança que ele tem quando ele parte para o comércio online, né? Como é que fica isso? Vamos lá, boa pergunta. Primeiro que, assim, Luiz, já é comum em alguns nichos específicos, falando de vendas, vendedores trabalharem no modelo PJ, né? No modelo de prestação de serviços. Você tem aí os representantes comerciais, os corretores de seguros, corretores de imóveis. Então, isso não é algo que a gente esteja inventando, né? Isso é algo que já existe essa demanda, em alguns nichos específicos. O ponto é que as facilitações que a gente teve recentes na legislação trabalhista, elas facilitaram mais ainda esse processo para a gente, né? Então, o meu ponto é que, para as empresas, eventualmente existia muito uma cultura de, assim, algumas literaturas até falam sobre não terceirização de core business, né? E muita gente fala que que vendas é core business, né? Só que o seguinte, quando você fala de uma estrutura de vendas online, de inside sales, se tornou algo muito específico. É como se você fosse estruturar um time de marketing dentro da sua empresa. Você, às vezes, precisa ter alguém para intermediar internamente, mas é muito mais viável você contratar uma empresa que faça isso de um jeito profissional, estruturado para você, do que tentar desenvolver esse core business em casa. Então, a provocação que fica aqui nesse novo normal, ter uma empresa que é especializada em gestão de operação de vendas online pode facilitar e acelerar muito o teu processo na curva de aprendizado para isso. Porque o empreendedor tem um grande desafio, porque ele primeiro tem que entender do seu core business. E se ele for montar uma operação de inside sales hoje, ele vai ter que entender de como montar isso. E aí a curva de aprendizado é muito longa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, imagina que eu esteja partindo agora, como você falou, para um modelo de vendas online, eu vou ter que contratar pessoas pensando no modelo tradicional. Treinar essas pessoas em paralelo, aprender como funciona isso, e o risco disso é muito alto, porque eu posso gastar tempo, gastar dinheiro para estruturar isso tudo, contratar ferramenta, contratar gente e não performar a minha operação. Então, esse é um outro benefício que existe da terceirização, porque você tem uma empresa que vai fazer todo o processo para você. Quando você faz no modelo de intermediação, isso tem um custo, um risco muito mais baixo do que o normal, porque como é PJ, você tira da frente, da conta, os encargos trabalhistas, etc., e você pode ligar e desligar isso com muito mais facilidade. Então, assim, e aí, te respondendo mais objetivamente o ponto inicial, a remuneração dos vendedores, a gente tem feito o seguinte, o modelo que a Sales Farm tem feito é o modelo de renda compartilhada. Ou seja, quando eu fecho o contrato com uma empresa, e vamos supor que ele queira terceirizar 10 pessoas, Luiz, eu fecho um modelo de negócio onde eu já garanto na partida inicial, no day one, uma remuneração fixa para os vendedores. Que, obviamente, ela não vai ser eventualmente maior do que a CLT que ele receberia. Mas, por exemplo, eu tenho pessoas que já entram ganhando tickets ali de R$1.000, R$1.500, R$2.000 iniciais, fora comissionamento. Porque na cultura de inside sales, a gente acredita que o vendedor ele tem que ser remunerado de forma híbrida, né? Ou seja, ele tem um fixo mais o variável. Porque como é um modelo que é um modelo menos
a CLT prende o funcionário, né? O funcionário tem um contrato de trabalho que exige que ele cumpra horário. E no modelo de terceirização PJ, eu não tenho esse elemento. Então, eu preciso gerar comprometimento na pessoa de outras formas. E uma das formas que a gente acredita é essa, é já garantindo uma remuneração, mas a pessoa tem toda a liberdade de estar da casa dela, ela administra o tempo dela. Então, essa conta ela passa a fechar. E aí, para dar segurança para as empresas, quem faz toda essa intermediação somos nós. Então, ou seja, quem paga a comissão, quem calcula, quem fecha contrato com os profissionais, somos nós da Salesforce. O lado bom é que a plataforma já tem isso tudo pronto, tá, Luiz? Então, hoje, o vendedor... O interessante do que você está dizendo é que isso permite, por exemplo, que o vendedor ele trabalhe meio expediente numa loja física e o resto do dia ele tira em casa, fazendo home office e continua o serviço do mesmo jeito. Exato. Essa é a nossa essência, Luiz. Tu falou, isso é a nossa essência, é trazer uma outra fonte de renda, é aproveitar o tempo que as pessoas têm em casa, né? A gente tem começado a fazer um projeto agora e a testar isso com pessoas da terceira idade, Luiz. Isso é um sonho meu. Eu comecei a fazer isso com a minha mãe. Depois eu vou contar esse case melhor, não vou entrar em detalhe. Mas, cara, eu vejo muita gente muito bem capacitada, muito experiente, que tem tempo ocioso e que se a gente tivesse uma plataforma que pudesse ensinar essas pessoas e ela gastar o tempo, a experiência dela para ganhar dinheiro, né? É até uma forma que a gente vê de incluir essas pessoas nesse mundo digital, né? Que acaba excluindo as pessoas mais experientes, né? Então, com certeza, é um meio muito democrático para as pessoas gerarem, nem que seja uma renda extra, né? Todo mundo na família normalmente tem um parente que é professor, né? Que já está aposentado e tudo mais. E que ele pode voltar para esse mundo online, para ser professor particular, voltar a dar aula, ganhar dinheiro com isso, sem necessariamente ter que sair de casa, voltar a ir para uma escola, encarar o dia a dia de uma escola. É uma proposta interessante, né? E acho que vai ser muito difícil, quando acabar a pandemia. Acho que é uma discussão que a gente tem que levar para frente. Eu queria entender qual é a sua linha de pensamento em relação a isso. Como que nós vamos, como é que será o mundo depois dessa pandemia? Porque para o empresário, vale a pena manter uma estrutura gigantesca de loja, com 300 vendedores ali parados, ali postados na porta, esperando que alguém entre? Ou é melhor potencializar essa coisa, metade aqui, metade em casa, vendendo pela internet até para outros cantos do país? Como é que você vê o mundo pós-pandemia no comércio eletrônico, principalmente, essa parte de comércio eletrônico? Pô, excelente pergunta, Luiz. Olha, da minha visão aqui, eu vejo uma aceleração de tendência promovida por dois aspectos fundamentais. Um, o comportamento de consumo mudou, ponto. Quem não usava meio digital para aprender coisas, para consumir serviços, para consumir produtos, hoje usa muito mais do que nunca. Então esse é um fator. O outro fator é o vendedor que antes não usava das ferramentas online e digitais, o cara que não agregava, que não agrega, ou seja, quem não agrega valor hoje na jornada de compra, não vai ser mais necessário. Hoje, não faz nenhum sentido eu me deslocar da minha casa e ir para um lugar ser mal atendido. Então, eu acho que vai haver uma otimização de toda a experiência de compra em todo mundo, e nessa experiência de compra vai permanecer a estrutura, a pessoa, o vendedor, desde que ele agregue valor nessa jornada de compra, né? Então, eu acho que a experiência presencial ela é necessária para o ser humano. Então, eu não acho que a gente vai para um modelo 100% digital, porque as pessoas sentem falta, elas estão sentindo falta hoje. No início da pandemia era tudo muito legal, mas hoje, as últimas pesquisas aí que a gente tem lido falam sobre as pessoas já estarem tendo problemas de estar em casa, porque não é só uma questão de home office hoje, né, Luiz? É uma questão de home office com isolamento. O cara não pode sair final de semana para se divertir. Então as pessoas estão começando a ter problemas e, como empresário, meu ponto é que eu me preocupo com a sustentabilidade desse modelo. Então acho que vai ter uma volta ao físico, mas a ponte de preconceitos em relação ao trabalho remoto ela foi quebrada. Eu participo de grupos de empreendedores
da Endeavor e outros grupos, e eu vi muita gente falando, cara, olha, eu era totalmente contra trabalho remoto, e eu tive que dar o braço a torcer que esse negócio funciona, né? Então, assim, o que eu acredito é que a gente vai para um híbrido, mas eu também acho que o seguinte, essa aceleração vai elevar o nível dos profissionais. Se eu tiver equipe de vendas e o vendedor, para estar vivo nesse cenário, ele tem que agregar valor na jornada de compra. Se ele não agregar valor, ele não é mais necessário. Então, não existe mais o cara ficar parado na loja, mexendo no celular, ocioso, esperando o cliente entrar. Esse cara vai ter que estar se relacionando ali online, fazendo oferta pelo Instagram, trazendo o cliente para a loja. Cada vendedor da loja hoje virou um agente de marketing, né? Ele é alguém que prospecta cliente, ele é alguém que traz cliente. Então, o cara que não se adaptar a isso, ele está fora hoje. Eu acho que essa aceleração faz com que o amador, o cara que não estuda, o cara que não se atualiza, o cara que não vai para esse nível de entender essas ferramentas, ele vai estar fora desse processo. E você acha que o perfil do vendedor, você acha que o perfil do vendedor vai ser agora, o currículo do vendedor vai ter que ter incluído também bom relacionamento nas redes sociais, quer dizer, quer ter rede, ter seguidores para poder. Você acha que isso vai ser requisito de contratação? Fatalmente, o cara ter alguma noção, ter essa familiaridade com o digital vai fazer uma diferença enorme. Fatalmente. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que a gente deseja é assim, nessa trilha de formação que a gente está fazendo, o cara vai ter os certificados. E a ideia disso é exatamente ajudar os vendedores. Ele poder dizer, olha, eu concluí o curso lá de Inside Sales da Sales Farm. Eu fiz o curso de Social Selling. Social Selling, para quem não sabe, são as técnicas de vendas sociais, né? É o cara usar rede social, usar WhatsApp, como ele vende através dessas ferramentas. A gente vai ensinar isso lá. Então, acho que sim, Luiz, vai fazer uma diferença enorme. E você acha que o recurso da videoconferência, como a gente está fazendo aqui agora para a entrevista, que eu estou adorando esse cenário novo que se criou, que eu estou falando com gente de fora de Brasília, que é muito bom. Mas você acha que o recurso da videoconferência ela vai ter que estar inserida nesse contexto, na relação vendedor e cliente, para que eles possam conversar assim como a gente está conversando, você pegar, mostrar o produto, olha, tem aqui, está aqui o produto. Você acha que esse tipo de ferramenta vai ter que estar inserida no contexto da venda? E você, aí já extrapolo, a empresa de vocês permite dar esse recurso ao vendedor? Como é que vocês estão fazendo no processo de terceirização, óbvio? Legal, boa pergunta. Para a gente que já trabalha com Inside Sales há muitos anos, então eu vou te dar um exemplo. Eu vendia software na minha antiga empresa, né, que é Amigo. É software de gestão financeira para pequenas empresas e software de gestão para contabilidades em todo o Brasil. E a gente, no processo de Inside Sales, na parte ali de apresentação, já usa desse recurso há muitos anos, né? E então, é um pouco do que eu digo. Para a gente que está nessa pegada, não é nada novo. Mas para a maioria das pessoas que não estavam, é uma aceleração dessa tendência. Mas o que eu digo então, depende do tipo da venda, Luiz. A gente chama de venda complexa, né? Ou seja, tem tipos de vendas, tem vendas que são vendas mais assim, a gente fala com pouco contato humano, vendas que são mais orgânicas. Eu não necessariamente preciso criar uma etapa ali para complicar a estrutura da venda, mas para o cara que vendia serviço antes e ele necessariamente visitava presencialmente o cliente, você imagina, Luiz, quantas vezes, eu já passei por isso, mas quantos profissionais às vezes, o cara não pega um avião, sai de um estado para o outro para fazer uma reunião de meia hora para assinar um contrato e vir embora. Olha quanto dinheiro, quanto desperdício de tempo não gasta, o que poderia ser resolvido por uma videoconferência. Então, sim, eu acho que muitos mercados, muitos nichos, principalmente quem prestação de serviço, e geralmente é uma venda que você tem que explicar, tem que ensinar e tal, com certeza a adoção dessas metodologias ela vai ser assim, já está sendo, na verdade, né? E a gente vem para educar as empresas nesse sentido, Luiz. Porque parece que não, mas, cara, o empresário às vezes não sabe por onde começar, né? Como eu organizo esse processo? Os caras precisam ter um CRM, que a gente chama, né? Um software de gestão de pipeline, integrar com as ferramentas de videoconferência. Então, esse processo de educação todo é o que a gente faz com as empresas.
Tá. Fábio, está ótima a entrevista. Eu te agradeço muito pela atenção. Fica aberto aqui o convite para você, sempre que tiver novidade, à medida que você for acompanhando aí o desenvolvimento da empresa, o crescimento dela, fica aqui o convite para você voltar aqui a falar com a gente, mostrar como é que tem sido essa aventura aí de criar um comércio eletrônico agora já com empresas híbridas no mundo. Como é que fica esse mercado em relação a isso, né? Tá bom? Legal. Um abraço para vocês, então, e te agradeço pela Outro, atenção. eu que te agradeço. Eu que te agradeço, mestre. Obrigado. Sucesso aí.